ano de 2023 escancarou o adverso futuro, né, que nos reserva aí frente aos desafios climáticos, às mudanças climáticas nessa área do meio ambiente. O calor extremo alcançou diversas regiões do Brasil, mas não só no Brasil, no mundo também. Foi muito comum a gente ouvir que deu a louca no clima, deu a louca no tempo. Defina deu a louca. Deu a louca porque a gente está experimentando, né, o próprio veneno. A gente foi de tanto descaso com o planeta, com o meio ambiente, a gente foi tão burro, né? A gente foi tão nada estratégico, a gente foi tão humano no sentido de naturalizar o que a gente fazia de estragos no planeta, da mais terna, entre aspas, né? Da mais simples atitude até atitudes em escalas quase impossível de serem tangibilizadas que o planeta responde. E a gente ainda não percebeu que é a gente que precisa do planeta e do meio ambiente e não ao contrário, porque ele vai se adaptando, né, ao que está acontecendo, e essas adaptações, essas curvas, é que realmente vão fazer com que a gente sofra mais ainda. Então, a gente sabe que a gente tem hoje o país com a maior área de floresta tropical mundial. O Brasil ainda lida com a natureza como recurso natural à disposição da exploração econômica extrativa, devastadora. A gente tem várias manifestações, tratados, pesquisas, posicionamentos, eventos, colocando o Brasil como centro importante de algumas questões quando se trata de clima, de meio ambiente, enfim. Mas a gente não tem se posicionado como cidadão, como brasileiro, como governo, de forma geral. E a gente não está falando de política partidária, a gente está falando de um planeta. A gente está falando de um mundo e a gente está falando das nossas reservas. O fato é que meio ambiente está no cerne das questões. Ele, de fato, vai ser, junto com a saúde mental, a nossa mente, para vários pesquisadores, os principais desafios do mundo, né, nesse século, né, a gente está aí na terceira década do século XXI, chegando na metade dela, daqui a pouco, 2024, 2025, e a gente tem um desafio gigante, complexo, importante, que a gente precisa discutir em todos os níveis. Dito isso, o tema de hoje, dessa série que a gente está falando e fazendo e produzindo sobre o que vem por aí, vai abordar, numa medida que for possível, a questão do meio ambiente, porque ela é gigante, ela tem muita repercussão em todas as áreas. O que acontece no meio ambiente repercute de forma onipresente nas nossas vidas, na vida das pessoas e dos lugares também. E aí a gente trouxe aqui a doutora Mayra Fernandes, ela é doutora em Geociências e Meio Ambiente pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, em São Paulo, é claro. Ela é mestre em solos pela Universidade Federal do Ceará. Preste atenção à área em que ela navega. Ela é professora do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Piauí, representa a UFP num conselho estadual importante de meio ambiente do Piauí, que é o CONSEMA, é líder do grupo de pesquisa e estudos em recursos naturais e sustentabilidade, que é o RENASA, e na academia ela tem atuado com pesquisas de extensão sempre na área de sustentabilidade, equidade, segurança do trabalho, tecnologia, inovação, porque a nossa convidada sabe que quando se trata de meio ambiente a gente tem que ter quase que um conhecimento, quase não, um conhecimento muito holístico, né, sobre quase todas as coisas. Eu vou dizer quase porque é impossível ser sobre todas as coisas, porque trata-se do meio ambiente. Eu queria muito agradecer a sua presença, de você dividir as tuas experiências, a tua percepção, porque eu acho que, antes de mais nada, Mayra, eu penso, professora, que a gente está precisando fazer um letramento do que está acontecendo, porque a gente está sofrendo na pele, a imensa maioria das pessoas no mundo não sabe por quê, não sabe o que vai acontecer e não sabe o que fazer. Então, as pessoas, é um letramento nessa área de meio ambiente mesmo, que eu acho que a gente precisa fazer. E aí a gente elencou com você alguns temas, com a sua ajuda, mas antes de mais nada, antes dessa imersão, muito obrigada pela sua presença e pelo seu tempo. Eu que agradeço, Maia, agradeço também aos telespectadores, e aqui eu agradeço em nome da instituição que eu represento, que é a Universidade Federal do Piauí, com muito orgulho. Represento essa casa e o Centro de Tecnologia. E, nesse sentido, a gente que agradece a preocupação da mídia em abrir um espaço para a gente discutir uma temática que se sempre foi, na atualidade é algo que é indispensável, porque
fatalmente as consequências chegaram de algo que há mais de 20 anos já os especialistas vêm apontando, destaca-se desde 63 as primeiras pesquisas apontando para as taxas de dióxido de carbono sendo liberadas na atmosfera e nada se fazia a respeito de maneira mais contundente. Quando as consequências começaram a se mostrar de maneira mais drástica, aí a gente tem toda essa movimentação acontecendo, né, o olhar da mídia de maneira mais intensificada e nesse exato momento em que a gente fala aqui, né, a gente está tendo a COP28, né, que é a cúpula que vai discutir exatamente sobre os rumos do mundo, sobre o olhar das grandes nações para as alterações climáticas, né, para o que se pensa e o que se estabelece como normativas e diretrizes. E é muito importante a gente aqui contextualizar na temática do letramento, né, o que se espera dessa COP28, né? E o que se espera do cenário brasileiro, haja vista que nós recepcionaremos a COP30 de 2025, né, em Belém. E, nesse sentido, é muito importante a gente esclarecer ao telespectador que essas reuniões globais, elas são fomentadas por documentos técnicos e científicos que instrumentalizam as delegações para que, a partir dali, os pactos sejam firmados, né? As normativas que as diretrizes que cada país vai apresentar, as NDCs, né, elas são adotadas a partir desses documentos. E é importante a gente contextualizar que na COP28, como na COP30, desde a COP de Paris, da COP21, que surgiu... Eu até levaria mais para trás, desde a Rio 1992, quando tudo começou. Portanto, mais de 30 anos depois, os assuntos, pasmem, alguns deles, algumas dessas pautas são recorrentes, Sim. O que significa dizer que os países, o que eles pactuaram, não foi colocado em prática, o que as nações pactuaram, né? Não. E enquanto a gente achava que a COP21, né, com o Acordo de Paris, a gente iria realmente impactar em termos de adoção de políticas públicas, porque a gente já vinha do protocolo de Kyoto frustrado, na verdade, a gente tem os relatórios apontando que muito pouco se evoluiu. Né? Então, que relatórios são esses? Basicamente, nós temos uma coalizão aí de vários documentos técnicos e científicos que são estruturados em 3 grandes relatórios, né? Que é o relatório das lacunas, né? Que a gente chama, é o pacotão das lacunas. Então, a gente tem o relatório das lacunas de emissões, que é um relatório que ele vem basicamente levantando o que era para se ter atingido, né? Porque a meta é para 2030, mas o que se evoluiu e o que falta para ser atingido e analisa o comportamento desses países rumo a essa meta. Então, quanto falta? As lacunas viram vales, né? Exato, quase isso. E relatório dos vales. Exatamente, não é diferente que o relatório de 2023, infelizmente, apontou que pouco se evoluiu de 2021 para cá, que, na verdade, as medidas que antes eram necessárias, elas agora são emergenciais para que espere-se que até 2030 a gente consiga chegar a 2,5 graus, né, de redução da atmosfera. Mas, para isso, a gente precisa de uma redução de emissões aí em torno de 69%. Se fosse para atingir a meta é 1,5 graus. Para atingir a meta, precisaria 110% de redução global de emissões. Né? E o relatório apontou que, na verdade, pouco se andou. É um cenário bem triste. Aí, após esse relatório, a gente tem um relatório das produções, que é das lacunas de produções, que é um que vai, às vezes, bater de frente com o das emissões. O que esse relatório das lacunas de produção vem falando? Vem dizendo o seguinte, olha, um dos nossos grandes problemas hoje, em termos de emissão, principalmente de dióxido de carbono, são os combustíveis fósseis. Então, óbvio que é um setor que a gente vai ter que monitorar, a gente vai ter que compactuar, isso vem desde a COP21, um pacto com esses governos, que hoje são 20, né, de países que produzem, que estimulam a produção pautada no uso de combustíveis fósseis. Então, a imensa maioria, todo mundo. Esses governos, eles pactuaram lá atrás em
pensar diferente, tá? E aí esse relatório vai olhar para esse pensar diferente. Será que eles pensaram diferente? O que é que eles tinham pensado e o que é que eles estão pensando quando eu vou olhar para os documentos deles em termos de projeção de investimentos, tá? Porque aí, baseado nisso, eles comparam, bom, peraí, se eles continuarem com essa projeção de investimento na exploração de combustível fóssil, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter cada vez mais uma emissão da taxa de gases de efeito estufa. Então, isso está divergente com o que foi pactuado. E esse relatório, infelizmente, em 2023, ele apontou que essas 20 nações, dentre elas o Brasil, né, que estimulam ainda a produção de combustíveis fósseis e a exploração de alguma forma, em seus planejamentos estratégicos, ainda apresentam, sim, a projeção de continuação em escala bem elevada de exploração de combustível fóssil. O que destoa de todo o cenário, inclusive de todo o discurso da COP28. Porque o discurso que está pautando a COP28 é o investimento em fontes renováveis de energia. Sim, né? sustentáveis. Em fontes renováveis e sustentáveis de energia. E aí, quando você vai olhar o relatório, você já vê que está destoante, né? Destoa a localização da COP28, né? Se a gente for parar para pensar, Dubai. Destoa um pouco, né? Passa uma outra mensagem. Totalmente. Né? Totalmente. E não era de... A locação então, já foi um pouco não... destoa tudo contra o que se destoa do contexto. defende. Tanto que o presidente da COP28 teve que ontem, né, emitiu uma nota para a imprensa se retratando de uma fala dele, que foi feita em outro evento, em que ele dizia que não acreditava nas mudanças climáticas. Então, foi necessário ele ontem, numa fala pública, se retratar dessa outra fala feita em outro evento. Então, só contextualizando que algo está errado. Então, muita coisa está errada. Algo está errado aí. E aí, o terceiro relatório, que vem para fomentar também essa discussão das delegações, é o relatório das lacunas de adaptação. Então, veja, são algumas frentes de... É de produção... É de emissão. Emissão. Todo mundo acha que é só emissão, né? Que eles vão só com a emissão, né? Não, mas aí vai para a produção. Bom, quanto a gente tem, o que a gente fez para diminuir as emissões, o que a gente precisa fazer e os relatórios científicos de emissão. Esse é um. O outro é o de produção de petróleo, exploração de combustível fóssil de uma maneira geral, né? Vamos tirar do petróleo e trazer para o combustível fóssil. E o outro é exatamente aquele que já vem trazer o olhar, bom, e o que o mundo precisa fazer para olhar para aqueles países que já estão na fase de necessidade de se adaptar para as mudanças climáticas. Esse é o terceiro, é o relatório das lacunas de adaptação. Então, esse relatório das lacunas de adaptação, ele também é construído baseado no que foi pactuado na última COP. E que não foi feito, porque as catástrofes... Me diga se eu estou entendendo corretamente. Nesse relatório, nesse terceiro, que são dos lugares impactados, a gente já vê cenários de miséria extrema, né, que foi agravado, que já existia, que foi agravado. Alguns lugares que começam a ter problema com produção de alimento. Catástrofes climáticas que se agravaram, que sempre teve uma ou outra, mas agora... elas não são mais sazonais, elas são muito recorrentes. O El Niño chega com uma potência que a gente achava que ia ser só 2023 e todos os reports, as pesquisas mostram que ele vai atravessar um pouco o segundo semestre, o primeiro semestre de 2024, o que traz mais gravidade a muita coisa. Então, o que eu estou falando está dentro desse relatório? Completamente. E o que você está falando? Esse relatório de lacunas de adaptação, ele vem falando o seguinte, ele faz uma avaliação, né, de tudo que foi pactuado na última COP, no que diz respeito a, bom, quais são as estratégias que os governos estão adotando para mitigar os impactos das mudanças climáticas, tanto em seus países como naqueles países em desenvolvimento. Tá? Estratégias que dizem respeito principalmente a financiamento, inclusive, desses países em desenvolvimento, porque existe o fundo, né? O fundo de investimentos, que agora foi liberado 420, foi avisado na COP, né, sinalizado, serão liberados 420 milhões para esse fundo.
Então, aqueles países desenvolvidos que já se encontram numa situação financeira mais confortável para lidar com as catástrofes ambientais, né? Eles têm a obrigação pactuada, até mesmo porque eles, historicamente, foram os que, de fato, mais contribuíram para as emissões. Então, eles têm essa obrigação pactuada de investir nesse fundo para que esse fundo possa fomentar ações emergenciais. Sim. E o relatório de 2023, ele vem apontando que, atualmente, face ao cenário das mudanças climáticas e as catástrofes que já aconteceram em 2023, será necessário, na verdade, um aumento de 10 a 18 vezes a mais do que tinha se pensado em termos de investimento para poder dar conta das ações, só das ações emergenciais. A gente não está falando em ações de médio e longo prazo. A gente está falando só de mitigar. De mitigar, né? Então, a gente já... Que não tem mais jeito. Que não tem mais jeito, porque a gente vai ter, como a gente já teve esse ano, a tendência é que a gente tem, assim, o êxodo climático. Então, a gente já não fala mais. Os eventos climáticos extremos, extremos, né, levando ao êxodo, levando a... Aí começam, né, os impactos em cadeia decorrentes de um evento climático. Há quem diga que, geopoliticamente falando, os próximos líderes, né, de detenção de poder mesmo vão ser aqueles que vão ter água potável, aqueles que vão ter alimento, a capacidade de produzir alimento, como se produz vacina. Sim. Tipo, quem produziu vacina na Covid, né? Então, assim, aqueles que vão conseguir produzir alimento, aqueles que vão ter água potável, aqueles lugares, recursos naturais de oxigênio, né, de vida saudável. Eu não vou nem... Acho que a palavra abundância, ela vai sumir do planeta. A sensação que a gente tem quando a gente faz essa imersão, que fala com pessoas que são autoridades como você, é que a gente precisa despertar realmente para isso, porque eu acho que a humanidade não acordou em relação a isso. E a gente sempre ficava pensando as guerras, sempre do ponto de vista bélico, né? Defina guerras, né? Então, assim, a economia, a inflação aumenta, a qualidade de vida, a saúde mental, coisas que a gente não imaginava que a gente ia enfrentar como ser humano. E que a gente está enfrentando. E aí a gente fica refém dessas decisões. Sabendo, eu queria que você falasse um pouco do papel do Brasil, porque a gente sempre fala, igual esse letramento fantástico que eu queria lhe agradecer, foi uma aula aqui do que é essa COP, o que são esses relatórios dessas lacunas, que eu estou chamando de vales, né? Mas, assim, em relação ao Brasil, a gente sempre fala Brasil, Amazônia, recursos para a Amazônia, desmatamento continua, extração de ouro, tudo acontece na Amazônia e que eu sei que não é até errado dizer que é o pulmão do mundo, né? A gente aprendeu a dizer isso, mas não é o pulmão do mundo, mas é uma reserva florestal potente globalmente falando. Queria que você falasse sobre isso, se eu não tiver atrapalhado a conclusão da importância da COP. Se você tiver deixado de falar alguma coisa, complemente, por favor. Não, a gente está dentro do contexto, porque, inclusive, uma das metas que o Brasil apresentou na fala do nosso presidente, ela é bem ousada, né? E que diz respeito a queimadas na Amazônia. Sim, ele segundo o nosso presidente colocou, e eu estou falando segundo a fala do presidente do Brasil, porque eu não visualizei no relatório do Brasil para poder dizer, não... Está no relatório, né? Então, segundo a fala do gestor do nosso país, até 2030, não, até 2050, nós teremos zerado as queimadas na Amazônia. Como? Então, assim, eu costumo falar, Maia, que eu sou uma profissional da área ambiental, não uma ambientalista. Porque eu tenho muito temor quando algumas falas são proferidas e não tem um embasamento técnico. Sim. E é nessas falas que há uma perda da credibilidade para a área. Isso eu sempre falo para os meus alunos da engenharia e da arquitetura. Então, a gente não está falando em coisas midiáticas, no sentido de falar coisa midiática, no sentido de dizer assim, tem que ter um amparo técnico como a mídia para estar aqui, para estar funcionando, tem todo o amparo técnico. Então, algumas metas eu fico um pouco apreensiva, mas o que é fato? Vamos para o cenário do Brasil. O grande desafio da Amazônia é porque a gente sabe que existe
toda uma indústria extrativista ali instalada. Sim. De diversos recursos. De vários que não recursos. cabe aqui a gente pontuar. Que se for pontuar, a gente nem vai conseguir, porque Pois são é. muitos. E aí, quando se fala em reduzir as queimadas da Amazônia, eu estou falando em reduzir todas as queimadas e, no caso, eliminar todas. As de fonte antrópica e as de fonte natural. Então, fonte natural, que estão intensificadas com as mudanças climáticas. Se eu tenho um período da estiagem mais quente, então é natural que eu tenha ali uma facilidade maior de surgir focos de incêndio. Sim. Então, ali o meu olhar e o olhar do CEMADEM, né, que é o Centro de Defesas, é bem mais atento, óbvio, nesse período. Mas existem aquelas outras queimadas que não são naturais, né? Que são antropogênicas, que são criminosas, que são para instalação de plantios clandestinos, Sim. e para, enfim, para diversas. Então, é uma meta que requer uma estruturação, inclusive, política muito forte. Sim. Né? E por que a relevância? Tem que ter? Tem que ter. E por que a gente fala a Amazônia sim tem que ter um olhar diferenciado? Porque ali a gente tem, sim, dentro das soluções baseadas na natureza, né, soluções que era outra pauta aqui que eu tinha, né, que a gente poderia falar. Que a gente pode falar. Né, se fala muito em inovações tecnológicas, como se a sustentabilidade fosse algo que só fosse possível se viesse acompanhada de uma grande das tecnologias inovação aliadas. tecnológica. E, na verdade, a gente tem, sim, são várias vertentes. Como você bem falou aí no início, a área ambiental é muito holística. Então, nunca um problema ele vai ter só uma vertente de enfrentamento. Você tem, na verdade, chegar com mais de uma vertente de enfrentamento para dali... Sim, porque a floresta amazônica ela pode sofrer um colapso, sim, gente. E ainda mais com o fenômeno de El Niño e de outras coisas que se agravam. Quer dizer, está deixando de depender só de uma governança, para depender de outros fenômenos climáticos que tornam mais grave o que já é quase insuportável. O que a gente tinha no passado era, temos mudanças climáticas que podem acontecer no passado, né? Temos elevação da emissão de gases de efeito estufa, mas nós temos a Amazônia lá, então eu vou dar uma controlada na queimada na Amazônia e aí vamos levando. Acontece que a Amazônia esse ano secou. Sim. A própria Amazônia sinalizou que estava sofrendo os impactos da seca extrema. Muito dessa seca foi ocasionada pelo El Niño, mas já foi comprovado cientificamente, inclusive pelo cenário dos meteorologistas de maior projeção no nosso país, que o nosso El Niño desse ano, que se estenderá até abril de 2024, é a previsão, ele foi muito intensificado em função do aquecimento dos oceanos, porque tudo começa lá, né? O El Niño começa lá. Sim. Então, se eu tenho os gases de efeito estufa que estão aqui fazendo essa função, né, de cobertura e intensificação do aquecimento, o El Niño vai ser mais forte. E aí é natural. E o cenário mais drástico, que alguns meteorologistas desenham, que não é bom a gente ficar propagando, porque a gente tem que propagar soluções, mas é que em 2100, mas precisa alertar. Em 2100 a gente vai ter na zona tropical zonas completamente impossíveis inabitáveis. Eu já li sobre isso. Né? Então, aqui citando a fonte, meteorologista Carlos Nobre, né, que está inclusive na COP28, uma das referências que a gente tem no Brasil, do INPE, quando se fala em meteorologia. Então, aqui, a gente não está mais falando em uma opção em fazer algo sustentável. Não é mais opção. É necessidade. Sim. É o que eu falo para os meus alunos da academia. Nunca deveria ter sido uma opção, né? Pois é, eu falo para eles, olha, a sustentabilidade, engenheirar ou fazer uma arquitetura sustentável não é mais uma questão de opção. É uma necessidade. De sobrevivência. De sobrevivência. É uma necessidade que o profissional tem e aí não precisa ter muita inovação. Será que quando o arquiteto vai fazer um projeto para o seu cliente, ele não tem a possibilidade de avaliar se ali naquela região eu posso aproveitar alguma solução baseada em natureza? Eu posso aproveitar uma árvore que vai promover um microclima mais agradável? Eu posso aproveitar e aqui, com a criatividade, que eu tenho o dom natural enquanto arquiteto, eu posso ali fazer um projeto que conquiste até aquele cliente que talvez tivesse um outro perfil? Será que eu não posso ter um profissional desse engenheirando ou aproveitando soluções de drenagem que sejam mais sustentáveis? Será que as escolas, as universidades não podem criar o dia de plantar as árvores?
E o dia de falar sobre a importância da manutenção dessas árvores, algumas Sim. centenárias que nós temos, porque a gente está falando ali em uma fábrica que está ali a seu pleno vapor. Né? Quando a gente fala de uma árvore aí que tem mais de 50 anos, ela está no ápice dela de troca gasosa. E aí eu venho com um projeto inovador e removo aquela fábrica que está a todo vapor, e aí tenho que transplantar, ou então, que é pior, fazer o plantio de uma muda pequena, esperar ali 50, 80, a gente não pode mais se dar esse luxo. Será que o restante do mundo está tão raso e superficial na discussão desses assuntos tão relevantes, mais do que relevantes, sobre a nossa sobrevivência no mundo, como o Brasil está? Porque, assim, eu vejo coisas muito pontuais, sabe? Nas universidades, na academia, nas escolas, é um trabalho, uma redação, um dia. Mas eu acho que é preciso deixar de ser pontual e ser diário. Sim. Porque é a prática, é o copo de plástico, é falar que... Gente, quando eu penso nas queimadas... Olha, eu vou dizer para você, eu tenho vontade de chorar quando eu penso na fauna. Na flora também, mas eu penso os bichos desesperados, fugindo, sendo queimados, fugindo e não ter para onde ir. Entendeu? Então, assim, e todo um ecossistema ambiental sendo queimado, sendo destruído, e ninguém pensando nisso. Eu fico desesperada como ser humano, envergonhada e pensando, o que é que a gente pode fazer? Eu lhe pergunto. Então, eu gosto muito dessa missão, quando colocam, né, o que a gente pode fazer? Porque aí a gente vai do 8 para o 80, né? Ou seja, da calma para o desespero. Você tem recurso, você tem dinheiro, você é uma empresa, você pode financiar um processo. Pronto. Você tem uma família, você pode botar energia solar e não depender, você pode fazer isso. Pois é. Aí eu, indo do micro para o macro, aí a gente se olha e diz, meu Deus, eu não sou ninguém. Então, eu não posso fazer nada. Quem pode fazer são os governantes. Aí, a gente volta para o nosso papel do micro. E vem falar da nossa importância enquanto contribuidor diário para esse cenário futuro. Qual a minha importância? Na hora em que eu abro uma torneira e deixo ela ligada mais tempo do que o necessário, aí você pensa, poxa, aqui não contribui para nada. Se fosse só uma vez, não contribuiria. Mas, às vezes, vira um hábito. Sim. Na hora em que você sai de um cômodo e deixa a luz daquele cômodo aceso, na hora em que você acha que é necessário impermeabilizar todo o quintal da sua casa, que é um dos problemas que a gente tem aqui hoje, inclusive na cidade, a gente vem percebendo a elevação do nível de impermeabilização dos quintais. Então, quando se fala em áreas vegetadas, a gente tem que se preocupar não somente com as áreas públicas, mas também com as áreas privadas. Sim. E em se ter projetos que estimulem esses quintais. Porque cada quintal que é impermeabilizado, ali eu tenho uma parcela de água do escoamento superficial que não percola no solo. Se não percola no solo, não alimenta os aquíferos, os lençóis. Sim. E eu tenho uma taxa maior de água escoando na rua. Aí o escoamento superficial aumenta, essa água escoa com mais velocidade, rua, asfalto, sim, superfície hidráulica lisa, arrasta resíduos que vão chegar nos nossos rios, poluindo esses rios, elevando isso se não matar pessoas, derrubar casas, árvores. Todas as consequências. E aí, a gente começa aqueles eventos em cadeia. Ah, porque que antes, há 40 anos atrás, quando chovia, em Teresina, não alagava aqui. E agora alaga. Aí você vai fazer o levantamento das taxas de áreas de solo urbano que estão impermeabilizadas. Aí muito se fala, é porque ocupou área irregular. Não, a gente está falando de área regular, que hoje está sofrendo inundação. Porque eu tenho tudo impermeabilizado, chega muita água no rio muito rápido. Óbvio, o rio vai continuar transitando com aquela água, ele espraia o seu leito para poder dar conta daquela vazão e alaga onde antes não alagava. Então, é um evento que ele não ocorre isolado. E quando chega no rio, cadeia. Quando chega no mar, quando os peixes começam a comer plástico, quando... E transforma, tem alguns organismos que marinhos essa cadeia. Por que o câncer está aumentando? Gente... São eventos conectados. Os frangos, as galinhas com hormônio. As hortaliças com agrotóxico. Os peixes comendo os plásticos e a gente comendo prolipopireno. Exatamente. A gente está comendo petróleo
Sim. né? Em forma de plástico. A gente está comendo esse negócio, entendeu? São E aí eventos em cadeia. o não uso do plástico adequado, o consumismo de comprar, eu posso, eu quero, eu preciso. Você precisa, você pode, você quer, você precisa. Agora eu me senti contemplada na entrevista com essa sua fala. Entende? Assim, a compra, o que tem de lixo. Gente, regiões da África, principalmente. Recebendo lixo. Gente, recebendo lixo que não tem mais como dar conta. A gente está transformando o planeta num lixão. Porque a gente não compra coisas duráveis, ou compra demais, ou compra com mão de obra escrava, feita de uma forma nefasta, odiosa, desumana, produzida, e a gente vai indo, e vai comprando, e vai jogando no lixo, e vai jogando em casa. Ah, a gente não tem coleta seletiva, por exemplo, aqui. Não. Né? Aí se a gente for, por exemplo, a questão do esgotamento, aí a gente morre, entendeu? Porque a gente está num ranking de esgotos a céu aberto e de várias coisas há muito tempo. Cada criança que pega uma infecção até 6 anos, as cidades estão comprometidas. A família, a criança, sim, prioritariamente. Mas, assim, a capacidade cognitiva dessa criança, com cada infecção, pega a partir de esgotos a céu aberto, de lixões, de comida no lixo. Gente, você não tem noção. Eu acho que o convite, doutora, me desculpa a indignação, mas eu acho assim que a gente treinar, através de entrevistas como a sua, desmobilizar o nosso olhar do nosso mundinho. E a gente vê o mundo que a gente está prejudicando. Exatamente. Porque tem uma camada muito importante nossa nisso. Até de cobrar, né? De entender o que está acontecendo, de cortar árvores, condomínios onde o trator passa, fica lindo, todo de vidro depois, né? Tudo asfaltadinho, limpinho, né? A nossa noção de limpeza, de higiene social, né? É essa. E aí você tocou num ponto fundamental, o modelo de desenvolvimento que cada cidade brasileira vem adotando, não é nem adotando, né? Vem incorporando do exterior, né? Sim. E esse modelo de desenvolvimento ainda é pautado no desenvolvimento tradicional. Há muito se fala desde a Eco 92 em desenvolvimento sustentável, né? Desde 77 o relatório de Brundtland. Mas na prática, o que se faz? Na prática, quando você vê se instalando numa cidade que eu penso que pode vir a ser um modelo, que é Teresina, que a gente tem uma capital que temos qualidade de vida e que temos condições, sim, de aqui transformarmos o nosso cenário urbano ainda em um modelo, embora a gente tenha a questão do aquecimento bem mais marcante aqui, né? É uma preocupação que a gente tem, né? Com a elevação da temperatura, com a sensação térmica, já é outro olhar. Mas numa cidade como essa nossa, a gente tem um modelo de desenvolvimento que foge... equivocado. De tudo que se fala. A gente mora num lugar que tem 2 estações, verão e inferno. Né? Assim, gente, é real. E mesmo a gente acostumado a altas temperaturas, é claro que eu estou fazendo uma metáfora, sabe? Mas, assim, a gente está sentindo muito. Sim. O mundo todo está sentindo, né? Então, assim, é muito equivocado. Cadê o plano diretor? Cadê as árvores? Cadê a cidade verde que estava aqui? E cadê o modelo de crescimento? O que se pensa de modelo de crescimento? Então, me preocupa muito quando a gente transita saindo da cidade e vê se instalando esse modelo de ocupação com condomínios que utilizam essa metodologia, né, que foi, na verdade, importada, sem respeitar a nossa vegetação natural, que é tão bonita, e que ali bota tudo abaixo, e aí me dói o coração, porque eu estou vendo solo indo embora, quando chove, estou vendo todos os eventos já acontecendo. Imagina. E a gente continua, enquanto cidadão, comprando esse tipo de investimento, né? Achando que é relevante e que é interessante esse tipo de investimento. Então, é nesse momento que eu chamo a nossa atenção, enquanto micro, qual é o nosso olhar para o mundo? Se eu quero ficar no meu microcosmo, na minha matriz, e olhar só para a minha casa e para o que eu estou querendo naquele momento, é uma escolha. Mas o preço ele vai chegar. E o grande problema é que o preço não chega só para você, né? Ele chega para a coletividade. E me preocupa muito as coletividades que não são trabalhadas. E aí entra nisso que você muito bem falou.
Por isso que um dos nossos projetos lá de extensão é a gente chegar nas comunidades gratuitamente e ensinar o básico de saneamento. Não é muita coisa não, é só o básico. Porque às vezes as soluções, como eu pontuei aqui, elas não são tão inovadoras não. É só fazer o que tem que ser feito. É só fazer o que tem que ser feito. Coisas. Primeiro as primeiras coisas. A Amazônia não tem nada de inovação. É só não desmatar. Para de desmatar, para de queimar. Ponto. Porque aí você vai ter ali a fábricazinha funcionando, você vai ter ali a questão da troca gasosa acontecendo. Na hora que você queima, o maior crime é a queimada. Por quê? Porque ali eu tinha carbono acumulado. E na hora que eu queimo grandes extensões, eu tenho não só a impossibilidade de absorver carbono dali, como eu tenho uma grande emissão de carbono de uma vez só através da queimada. Então, tem um pico de lançamento. Então, tem que sim se controlar essas queimadas. E tem que sim diminuir, pelo menos, todos os desmatamentos para que a fábrica continue. Mas, em paralelo a isso, olhar para o meu microcosmo, olhar para a minha visão de vida. Quando a gente fala em emissão de metano e dióxido de carbono, a gente está falando de um problema que está aqui no nosso quintal, que é o problema da coleta dos resíduos sólidos. Então, nas comunidades rurais mais distantes, a coleta de resíduos sólidos não chega. E o que essa comunidade vai fazer? Aí você abordou um tópico que é muito importante. O consumismo chega lá, porque o consumismo está aí, a cultura do consumismo ela foi instalada. Chega lá, então essa população vai ter resíduo para descartar. Se a coleta não chega, ela vai improvisar seus meios de tirar do quintal. E, infelizmente, com pesquisa em comunidades rurais, a gente visualiza cenários muito tristes, que para aquelas pessoas não são relevantes. As pessoas cavam o buraco no quintal, colocam o resíduo, quando enche, elas tocam fogo. Veja, elas vão inalar ali o gás e com todos os compostos. Fora o solo, né? O que ela está fazendo com aí ela está ali, já está se contaminando diretamente. Então, é uma problemática que está aqui no nosso quintal e é um dos grandes problemas de emissão de metano, porque os dois grandes gases que são os vilões dos gases de efeito estufa, é metano e dióxido de carbono. E um dos contribuintes para a emissão de metano no planeta são os resíduos sólidos. Enfim, gente, olha, a gente tinha um roteiro, mas eu sabia que esse roteiro, ele era apenas um roteiro, porque quando a gente está falando com a autoridade, com alguém com tanto compromisso, né, e com tanta visão, é impossível a gente seguir um roteiro. Eu acho que a gente falou o que precisava falar, a ponto da gente encerrar a entrevista respondendo a pergunta o que a gente deve fazer. Então, acho que a gente começou com o macro das políticas públicas, dos acordos globais, de toda essa explicação, essa aula que você deu aqui para a gente, até chegar ao que a gente pode fazer. Eu acho que essa é uma entrevista que ela tem que se repetir muitas vezes. Por mim, ela seria mensal, porque eu acho que a gente não abordou 0,0001% do que significa essa crise climática e ambiental no planeta. A gente tem vários contextos, né? Mas, enfim, eu acho que serviu para despertar. Eu acho que foi missão cumprida desse o que vem por aí. O que vem por aí não é bom. Eu acho que o que pode, para trazer esperança, né, que a gente está falando de um novo ano, é você despertar, eu despertar, todos nós. Né? Acho que a principal tecnologia humana é a consciência. Então, assim, sem a consciência, sem o autoconhecimento, sem esse despertar, a gente vai se acabar, e vai se acabar de um jeito muito triste. Entendeu? E aí eu não estou falando de nós aqui agora, não. Eu estou falando de pensamento de líder, de transgeracional. Os próximos habitantes do planeta Terra, eles não vão ter um planeta para habitar. Eu não sei nem se eles vão existir se a gente continuar sem fazer nada. E não estou sendo terrorista, né? Aqueles terroristas climáticos, ambientais. Não, é real. É real o que a gente está falando. Muito obrigada. Que clareza, né? E que honestidade. E quanta informação você trouxe para a gente. Quanta informação. Eu tomei várias decisões aqui falando com você, de que dentro do mapa de causas que eu faço, que eu tenho um trabalho, adote uma causa para chamar de sua, porque a indiferença nunca foi uma opção. Eu acho que eu vou assumir em 2024 falar só sobre isso, muito provavelmente, né? Porque não tem como ser. A gente precisa ter as nossas missões, né? E ser voz é a missão de quem comunica. Obrigada, doutora Maia. Excelente entrevista. Agradeço mais uma vez a oportunidade da gente ter esse local de fala e parabenizo mais uma vez a sua iniciativa por trazer essa temática.
para um cenário para que a gente possa cada vez mais discutir, esclarecer e até dialogar, porque dialogando saem Sim. iniciativas e saem boas ideias, e eu sempre tenho o bordão que às vezes é muito popular, mas que eu gosto de dizer que juntos sempre a gente consegue fazer mais do que sozinho. Certeza, né? é colaborativo, né? Doutora Mayra Fernandes, no nosso programa de hoje, o que vem por aí na área do meio ambiente. Eu vou para o intervalo comercial, não me pergunte o que, é que vai ter no próximo bloco, porque eu ainda vou negociar com toda a equipe aqui. Até já.